oitavo ano, Sistema Farias Brito, Colégio de Ideia. Nosso assunto hoje é sobre funções sintáticas, sujeito, predicado, predicativo. Vamos agora para a página 58. Página 58. Nesse caso dessa página aqui, viu, Júlia, tem que fazer diferente, porque essa página não fica solta, não. Fica presa, não. Vocês certamente leram essas páginas, a gente vai conversar. Nessa conversa aqui, a gente vai tirando dúvidas. Que página mesmo, professor? 58. É a próxima, a gente está avançando aí. Já foi para casa, então vocês certamente já leram, a gente vai conversar sobre o assunto. Gente, falar sobre análise sintática é falar de algo que é estruturante, ou seja, é uma estrutura de escrita, tem algumas bases. Primeira coisa que você tem que pensar em análise sintática é o que é que eu sei de morfologia, o que é que eu sei das classes gramaticais, eu sei o que é substantivo, eu sei o que é adjetivo, eu sei o que é verbo, advérbio, pronome, preposição, conjunção, interjeição. Eu sei caracterizar cada uma delas, você está com o pé no sucesso aí. Porque, por exemplo, o sujeito, ele é o elemento-chave para você reconhecer o substantivo, é o elemento-chave para você reconhecer o sujeito. Sujeito é o ser, a pessoa de quem eu declaro algo. Quando eu falo que é de quem eu declaro algo, eu estou falando de substantivo, porque eu falo da porta, da mesa, da pera, do filme, da turma. A turma está concentrada. Sintaticamente, a turma é um sujeito gramatical. O núcleo é turma. Por que o núcleo? Porque é a palavra mais importante. O A só está qualificando, caracterizando. E turma, morfologicamente, é um substantivo. Então, assim, minha primeira preocupação em aprender sintaxe é revisar morfologia. Aí, por que o senhor não revisa tudo? Aí, revisar tudo não seria revisar, seria voltar para a série anterior, o anterior, e pegar todo o programa. Então, você, estudante do século XXI, no ano de 2021, no ensino remoto, você tem que ter um pouquinho mais de traquejo. O que é o traquejo? O Roberto não falou de sujeito, falou de substantivo. Eu lembrei, mas estou com uma dúvida. Pode perguntar aqui durante a aula? Tranquilo. Acabou a aula. Eu não quero perguntar. Pesquise. Pegue uma gramática impressa, pegue uma gramática virtual, pegue um dicionário e leia. Isso vai te dar bastante bagagem. Roberlan, você começou com um tipo de predicado e não começou com um tipo de sujeito. Por quê? Pelo seguinte, predicado, embora tenha polêmicas, é um assunto mais básico. Como assim básico? Vou perguntar a vocês aqui e quero ouvir respostas. Quantos são os tipos de predicado, gente? Quem puder não olhar enquanto responde, melhor. Se quiser olhar, é por sua conta. Hã? 3. Pronto. Então você já sabe uma quantidade ali exata. São 3. Quais são os 3? Vamos dialogar. Predicado verbal, Predicado nominal, verbal nominal, e predicado verbo verbal e nominal. Vamos falar agora de teoria. Teoricamente, porque a regra é uma coisa e o texto pode confirmar ou não. É regra e texto. Ó, regra e texto. Na regra, o que é uma... Olá, tudo bem? Aí, ó, é a mãe de... É tua mãe? Sim. Dona... Sandra. Bom dia, dona Sandra. Fique à vontade. Viu? Ela já saiu. Eu sei, mas já fica registrado que tá, né? Uhum. A presença de dona Sandra, mãe de dona Juliana Andrade. Pela regra, o que é um predicado verbal? Pela regra... É uma frase que o núcleo é o verbo. Que tipo de verbo? Isso vai expressar ação normal. Pronto, tem que dizer a coisa completa. Pela regra, o que é um predicado nominal? Regra, teoria. É o verbo que vai expressar. O verbo. Não, não é verbo, não. É quando o. Não, pera. Na frase vai ter um adjetivo que vai ser o núcleo da frase. Isso, no predicado nominal, o foco são as características, são as qualidades, não a ação. E no predicado verbo nominal, qual é a característica, qual é o foco? Quando o núcleo apresenta os dois tipos, o verbo e o nominal.
Isso. Então, você vê que predicado é um estudo de 3 pontos. Claro que você duvida, questiona, confunde. O próximo assunto que a gente vai revisar com vocês é o tipo de sujeito, que é um assunto mais extenso. Por exemplo, tem o sujeito simples, composto, tem o indeterminado, tem o oculto, tem oração sem sujeito, e tem um sujeito oracional, ou seja, são 6 tipos. Os mais fáceis são os 2 primeiros, simples e composto. O restante já requer mais cuidado. Quem lembra aí quando o sujeito é simples? Vamos conversando e revisando algumas coisas e aprofundando. Quando o sujeito é simples, pensa aí teoricamente. Agora é uma conversa teórica. Quando ele não vai ter nada para acompanhar ele? Ainda não é isso, não. Por que fala sujeito simples? Olha que você foi para casa para estudar, viu? Não foi algo que eu estou inventando agora, não. Já está no roteiro de vocês de estudo. E aí, o que é o sujeito simples? Se não lembra, assim, olha no módulo, dá uma olhada na internet, vamos conversando. Professor, se eu não estiver falando muito, é porque eu tô com dor de cabeça. Ah, certo. Vejam aí o que é o sujeito simples e fala para mim. Pode pesquisar, fica à vontade. Mas eu quero ouvir vocês falando, ou lendo, pelo menos. Aqui, professor, eu pesquisei, ó. É aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, apenas uma palavra principal e mais importante. Isso. Para identificarmos o sujeito de uma frase, basta nos perguntarmos quem presta articulação ou observarmos quem e a que o verbo da frase faz a referência. Ok, Matheus também, ok, Juliana. Então, assim, isso é a regra, isso é a teoria. Se eu disser assim, ó, Matheus postou no chat. Quem é o sujeito da frase? Matheus. Quem é o núcleo do sujeito? Matheus. E se eu disser assim, nosso Matheus postou no chat. Quem é o sujeito? Matheus também. Acho que O nosso é possessivo. Mas eu ia falar nosso, só que é Matheus. É Matheus. Professor, no sujeito simples possui apenas um núcleo. Sim. Exemplo, os homens destroem a natureza. Quem destrói a natureza? É os homens. Outra, Deus é perfeito. Quem é Deus? Não, quem é perfeito? Deus. Os alunos estudam para a prova. Quem estuda? Os alunos. Deixa eu aproveitar aqui a sua fala, viu, Serena? E aí eu lembro da página anterior aqui do meu caderno, quando eu tenho que ser o seguinte. O que é que eu faço sintaticamente para encontrar o sujeito? Teoricamente, eu faço uma pergunta focada no quê? Focada no verbo. Então, Deus é perfeito. Quem ou que é perfeito? As perguntas são 2. Quem ou que? Quem ou que é perfeito? A resposta é Deus. Sujeito simples ou composto? Simples. Por que simples? Porque só tem um núcleo. Isso. Os homens destroem a natureza. Quem ou que destrói a natureza? Os Meu homens. João. Os homens. Quem é o sujeito da frase? Os homens. Os homens. Agora, são quantas palavras que estão neste sujeito? Os homens destroem a natureza. Quantas palavras? 2. Pronto. Aí, se você for apenas quantificar, você pode confundir com sujeito composto, porque composto são 2 núcleos. Mas aqui você tem que entrar na quantidade e na semântica. Eu tenho os e tenho homens. Qual das 2 palavras é mais importante para a ideia do texto? Homens. Homens. Porque se eu disser assim, ó, os destruíram a natureza, não fica vago? Mas se eu disser assim, homens destruíram a natureza, não tem mais sentido? Sim. Então, além de quantificar, ver a quantidade de palavras,
Para saber o núcleo, tem que fazer o quê? Perceber a semântica, qual que tem um valor maior para aquela informação. Então, cuidado para não confundir isso no simples e composto. Alguém perguntar alguma coisa? São 9 horas, 22 minutos. Qual é a pergunta? Valeu, Você João. mandou a gente assistir videoaula também sobre transitivo, né? Verbo transitivo, direto, indireto, objeto direto, indireto e os dois, indireto e indireto. A gente vai entrar Você isso vai nos fazer próximos também? assuntos. Você viu o que sobre isso? Não, eu fiz a pesquisa, assisti várias videoaulas, aí explicou o que é cada um, que o objetivo, o transitivo é quando vai precisar de um complemento. Aí explicou cada coisa bonitinha. Então. E isso está dentro da TV também, que a gente vai desmembrar nas próximas aulas. Tranquilo. Mas Mas a gente vai ter o outro horário depois do recreio ou vai ser a prova? não, eu falo próximas aulas, outro dia. Uhum. Isso aí está na sequência dos assuntos. Gente, da página 58, perdão, destaquem para mim alguma informação. Eu não vou ficar lendo com vocês o livro, porque se está com vocês o livro, se já está, né? Já foi passado para casa. Mas tem uma coisa que eu quero que alguém destaque na página 58, ó. Lá no final tem assim: verbos impessoais. Quem estudou, pesquisou sobre isso aí, que foi para casa, para ser lido, para ser pesquisado, e aqui a gente vai fomentando. Quem pesquisou o que é um verbo impessoal? Por que esse nome, verbo impessoal? Se não pesquisou, pode pesquisar agora. Problema nenhum. A internet é para a gente usar como um recurso de estudo. Nem sempre a gente vai fazer isso, porque tem momentos que você tem que... Professor. É quando a Os frase verbos não vai ter impessoais sujeito. são aqueles que possuem sujeito, que não possuem. Ó, o Matheus colocou algo também aqui no chat. Os verbos impessoais são... Alguém lê para mim? Alguém que possa ler? No Os chat. verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito. São aqueles que não possuem sujeito, ou seja, eles surgem em orações sem sujeito. Há alguns muito usados, misericórdia, não entendo nada. Há alguns muito usados como o verbo haver, no sentido de existir, como o próprio há no início dessa oração. Aí João colocou, os verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito, ou seja, eles surgem em orações sem sujeito. Vocês entenderam isso aí? Sim. Ó, passando um carro aqui, ó. Tá ouvindo o som do carro? Não. Mais ou menos. Ah, que bom, então. Só quando Mais eu ou comecei a menos. fazer Ah, então alguns ouvem, outros não. Mas vou lembrar quando passar a tirar o áudio. Mas sim, vocês entenderam essa ideia do que é o verbo impessoal? A gente vai finalizar a aula comentando sobre isso. Para casa fica a 58 para revisar, 59, 60 e 61 para casa. Para casa eu me refiro para sexta-feira, viu, gente? Vamos aí finalizar ouvindo vocês falando sobre... Ô, professor, rapidinho. A gente vai ter intervalo? Ou não? Não, aí eu confesso que não sei responder, porque a Dilson colocou que vocês teriam aula 9h30 e depois teriam um simulado. Não sei se é depois, imediatamente, ou tem um outro horário. Eu penso que sim, né? Porque o certo é ter, né? É. Mas não tenho como responder. Verdade. João já disse que sim. Deve ter visto a informação já. Sim, meus nobres, e aí? O que é isso de verbo impessoal? O que vocês entenderam ou não entenderam dessa definição? Por sinal, muito boa colocação aí de Matheus e de João Pedro. Estou aguardando, O senhor falou que o fenômeno, quando é coisa da natureza, ele não vai ter sujeito, não foi? Que não acontece naturalmente. Bem então, lembrado. é um exemplo de verbo impessoal, porque não tem sujeito. Show de bem. Você já falou a partir do exemplo, isso é bom. Então, o sujeito impessoal, ou né, o verbo impessoal, na verdade, é aquele verbo que não se requer uma conjugação com pessoas da gramática, porque realmente são ações que acontecem naturalmente. Chover, trovejar, relampejar, ventilar, são ações que acontecem, então não existe alguém que pratica ação. Mas aí eu vou finalizar a aula com uma observação, que é um assunto que você já deve ter visto em alguma série, no 7º ano, no 6º, não sei. Porque cada escola, cada sistema alterna alguns conteúdos. Denotação e conotação. É bom notar. Denotação e conotação. Quando eu digo que chover
é um verbo impessoal, eu estou trabalhando na semântica o valor denotativo, ou seja, real. É chover mesmo. É chover, manifestação da natureza. Mas se eu disser assim, figurativamente, né, de forma imaginativa, um texto imaginário, olha, a personagem choveu de saudade. Bom, se eu escrevo uma história, que pode ser um conto, uma fábula, uma lenda, e a personagem chove de saudade, Roberto ensinou que chover é um verbo que não tem sujeito, então não tem. Num sentido denotativo, mas num sentido conotativo imaginário. Se a personagem chove de saudade, quem é que chove de saudade? A personagem. Ninguém. Quem é o sujeito da frase? Não entendi nada, professor. A Eu falei o personagem. seguinte, ó, denotação e conotação. Denotação é sentido real. Vocês conseguem escrever e falar ao mesmo tempo? Sim. Eu faço uma coisa e faço outra. Sai borrada aqui. A denotação é sentido real. Denotação é sentido real. A conotação é sentido imaginário. Quando se fala que chover e outros verbos mais são verbos impessoais, o professor está falando de verbos no sentido denotativo. Por exemplo, choveu hoje pela manhã. Exemplo, só não precisa ter acontecido, não. Choveu hoje pela manhã. Quem choveu, o que choveu? Tem uma pergunta porque choveu. Sujeito ou oração sem sujeito. Porque é sentido real. Mas se eu digo assim, a personagem da história tal choveu muito. Ele falou que chover não tem sujeito, então não tem. Eu falo em sentido denotativo. Num sentido conotativo, que é imaginário, eu digo assim, a personagem choveu. Quem choveu? A personagem. Quem Então, é o no sujeito? denotativo não vai ter sujeito, Não, mas porque no é sentido real, conotativo chover é vai chover. ter. Pode ter, porque depende da como se constrói o texto. Lembra que é regra e texto? Regra e texto. Meus nobres, são 9 horas, 29 minutos. Eu não gosto de entrar no intervalo de ninguém, só quando for necessidade. Um abraço para vocês, saúde e paz. A gente se vê. Tchau, professor. Bom Valeu, simulado. professor. Se cuidem. Tchau, professor. Em paz. Tchau, Tchau professor. e beijo. Tchau, professor. Beijo, beijo. Tchau, professor. Tchau, professor. Quem não quer aula, vai para casa. Valeu, Tchau, meus professor. amigos. Saúde e paz, se cuidem, viu? Que a pandemia, infelizmente, continua. Valeu, meus nobres. Interromper gravação. Interromper, verbo transitivo direto. Gravação, complemento verbal, objeto direto, que são dos próximos assuntos da TV com seus complementos verbais. Se estiver no canal Gramática Nobre, curte, compartilha e deixe seus comentários. Não tiver, tá beleza também.